Sejam bem-vindos e a nossa aula de hoje é sobre medida de comprimento. Eu sou a professora Elaine de Matemática, quarto e quinto ano. Na medida de comprimento, nós estamos sempre precisando medir comprimentos. Vejam só, medindo o comprimento de uma pessoa, medindo o comprimento de uma parede, o arquiteto medindo os espaços de uma determinada construção. As pessoas usavam parte do seu próprio corpo como pés e mãos para medir. Então, ou seja, antes de existir as réguas, as fitas, as trenas, a gente utilizava pés e mãos para medir os espaços. Olha aí, a pessoa utilizando o palmo da sua mão para medir uma carteira, outra utilizando os pés para medir um determinado ambiente, tá? Essas formas de medir causam confusão, pois existem mãos e pés de diferentes tamanhos e, por isso, as medidas obtidas não são iguais. Para evitar problemas desse tipo, foi criada uma unidade padrão para medir comprimento, que essa unidade padrão vai ser o metro. Métrico. O metro é a unidade padronizada de medida de comprimento, tá? Então, instrumentos para medir comprimento. Nós temos alguns exemplos aqui, como a trena, que é utilizada por pedreiros, carpinteiros, uma régua que nós utilizamos no nosso dia a dia para resolver nossas atividades escolares. Nós temos réguas de 20 centímetros, 30 centímetros, 50 centímetros até 1 metro, tá? Então, vai depender do trabalho que você queira medir. Nós vamos ter réguas de tamanhos diferentes, de comprimentos diferentes. Temos aqui uma fita métrica, onde quem gosta de usar muito são as costureiras, para estar medindo o comprimento das pessoas para fazer a roupa. Tá? E dentro do nosso medida de comprimento, nós temos aqui as primeiras medidas, que são centímetro e milímetro. Então, nós vamos compreender como é que eu faço uma transformação de centímetro para milímetro. Um dos instrumentos usados para medir pequenos objetos é a régua. Ela tem divisões numeradas e traços menores. A parte numerada é chamada de centímetro. Entre um número e outro, há 10 tracinhos que são chamados de milímetros. Você pode até observar se você tiver uma régua na sua casa e verificar que nós temos, tá? Aqui nós temos aqui uma régua que corresponde a 10 centímetros. De 0 a 1 eu tenho 1 centímetro, aí aqui eu vou ter 2 centímetros, 3 centímetros, 4 centímetros, 5 centímetros, 6 centímetros, 7 centímetros, 8 centímetros, 9 centímetros e 10 centímetros. Então, o comprimento da minha régua é 10 centímetros. Mas aí ele falou o seguinte, que nesses espaços aqui, tá marcadinho aqui de vermelho, eu vou ter os milímetros. Então, vejam que cada tracinho desse aqui dentro dessa régua é chamado de 1 milímetro. Então, de 0 a 1, eu vou ter 10 milímetros, como ele está mostrando aqui, ó, nesse espaço. Então, se você contar os tracinhos, se você tiver com uma régua agora, nesse momento, conte aí os tracinhos que entre um número e outro, você vai ter 10 milímetros. Ou seja, 1 centímetro de minha régua é igual a 10 milímetros, não esqueça. Se você tiver aí a régua nesse momento, coloque o seu dedinho entre o 0 e 1, e você vai ver a largurinha do seu dedo, que é 10 milímetros ou 1 centímetro, tá? Não se esqueçam disso. Outra medida, o metro e o centímetro. Vamos ver como é que funciona a transformação. O metro, ele se divide em 100 partes chamadas centímetros. O metro tem 100 centímetros ou 1 metro, que é igual a 100 centímetros aqui. Então, eu posso dizer que o meu metro, por ser dividido em 100 partes iguais, ele tem 100 centímetros. Exemplos, eu tenho aqui 4 metros e quero transformar em centímetros. Simples, se eu sei que o meu metro vale 100, eu pego aqui o número 4 e multiplico por 100 centímetros, que eu vou ter um total de 400 centímetros.
Outro exemplo, 2 metros e 70 centímetros. Então, 2 metros vezes 100 centímetros mais 70 centímetros é igual a 270 centímetros. Se eu quiser voltar para metro, eu vou ter aqui 2 metros, novamente, 2 metros e 70 centímetros. Outra medida, quilômetro e metro. Vamos aprender a transformar de quilômetro para metro. O quilômetro, que é o símbolo aqui km, ele é utilizado para medir distâncias maiores. Nas estradas é comum vermos placas que indicam a distância entre as cidades. Então, vejam que antes a gente tinha, por exemplo, lá no início, o centímetro, que é uma medida menor, que a gente se baseia, que a gente verifica ela na régua, e o milímetro, ou seja, milímetros a gente vai utilizar para medir objetos pequenos, por exemplo, o bocal de uma caneta, milímetro. Agora, quando eu quero verificar o tamanho da minha caneta, centímetro. No caso aqui do quilômetro, ele já vai medir distâncias maiores. Um dos instrumentos utilizados para medir quilômetros é um aparelho que existe no painel dos carros e das motocicletas, que chama-se odômetro. Aí o modelo do odômetro, onde você vai ver esses aparelhos dentro do painel do carro ou de uma moto. Então, ele vai mostrar exatamente a quilometragem que aquele transporte já fez. E as placas, tá? Onde a gente vai estar verificando quando você faz uma viagem e você vai vendo quantos quilômetros faltam para chegar numa determinada cidade. Então, por isso que o quilômetro ele é designado para distâncias maiores. Ainda sobre quilômetro e metro, vejam o seguinte, que o quilômetro, 1 quilômetro é igual a 1000 metros, tá? Então, para transformar quilômetros em metros, basta multiplicar por 1000. Então, vejam aí os exemplos. Eu tenho 3 quilômetros, eu vou simplesmente multiplicar 3 vezes 1000 quilômetros e vou chegar aos metros, 3000 metros. 2 quilômetros e 200 metros. Coloco aqui 2 vezes 1000, tá? Que é igual a 2000 mais os 200 metros. Nós vamos ter aqui um total de 2.200 metros. Não esqueçam que 1 quilômetro vale 1000. Atividade. Então vejam, Alberto mediu a altura do seu carrinho de bombeiros usando uma régua conforme figura abaixo. Então, analisem aí o carrinho de bombeiros, ele está medindo aí 4 centímetros aqui de altura. Eu quero saber a altura do carrinho de corrida. Continuando aqui a nossa atividade. Então, observando a altura do carrinho de bombeiros, qual será a altura do carrinho de corrida? Então, só aqui verificando, relembrando que nosso carrinho de bombeiros, ele está aqui, ó, em 4 centímetros, a minha régua toda ela é de 10 centímetros, tá? Então, vejam só. Veja que aqui no carrinho de bombeiros eu tenho esse tracejado aqui, que vou dar continuidade aqui para ver aonde é que ele vai parar aqui, ó. Se ele é igual ao carrinho de corrida ou não. Então, veja que 4 centímetros o carrinho de corrida ele é menor. Então, eu tenho uma dica boa para vocês encontrarem a resposta. Vamos ver o seguinte. Se o carrinho de bombeiros é 4 centímetros, vamos ver quanto que é a metade de 4 centímetros. Isso, muito bem, 2 centímetros. Então, vamos fazer aqui o tracejado, até chegar no carrinho de corrida. Então, 2 centímetros dá exatamente aqui. Opa, então quer dizer que o meu carrinho de corrida, ele é maior que 2 centímetros e menor que 4 centímetros. Então, qual é a opção que eu tenho entre 2 e 4? Seria o 3. Então, vamos fazer aqui o tracejado. Exatamente, ó. Não está muito reto porque estou fazendo aqui pelo computador, mas veja que vai dar exatamente, ó, 3 centímetros. Então, das nossas alternativas, aqui está aproximada, a altura do carrinho vai ser
3 centímetros. Atividade. A imagem a seguir mostra um caderno e uma borracha. Então, nós temos aqui caderno e borracha e pergunta qual a altura aproximada do caderno. Vamos ver o seguinte, que a nossa régua ela tem 10 centímetros. Então, eu vou utilizar tanto a medida da borracha como da régua para poder ver exatamente aproximado o tamanho desse caderno. Eu tenho 7 centímetros aqui de borracha, então vamos riscar aqui o caderno. Então, essa altura aqui, ela vai dar exatamente, gente, 7 centímetros. Então, aqui já dá para você ter uma ideia. Bom, será que essa borracha de 7 centímetros, ela ainda cabe aqui dentro desse espaço aqui? Dentro desse espaço aqui? Então, a gente vai vendo pelas aproximações, porque bem aqui dá 10, ó. 10 centímetros. Ela finaliza aqui em 10 centímetros. Então, de 7 para 10, a gente teve mais 3 centímetros aqui, tá certo? Ó, 7, 8, 9, 10 centímetros. Então, o que é que nós precisamos agora verificar é esse espaço aqui, ó. Esse espaço aqui. Então, as alternativas, elas nos ajudam a eliminar algumas. Por exemplo, na letra A, ele diz que esse caderno ele tem aproximadamente 25 centímetros. Fica complicado, porque se tu pegar 7 centímetros aqui da borracha e colocar mais 7 aqui, vai dar aproximadamente 14. Então, só aqui nessa altura aqui já é 10. Então, 25 é impossível. 12 centímetros, vamos ver aqui 12 centímetros. Só que eu já tenho 7, 8, 9, 10. Será que esse pedaço aqui seria 12 centímetros? Também não. 20 centímetros. Lembra que a borracha tem 7, se eu colocar mais outro pedaço de 7 dá 14. Então, fica longe de chegar em 20. Então, qual seria aproximadamente nossa alternativa? 15 centímetros, tá certo? Próxima atividade. A altura de Alice é 1,20 m. Essa altura em centímetros é. Aí você lembra que 1 metro é igual a 100 centímetros. 100 centímetros. Mais esse 20 centímetros aqui, eu somo, que dá exatamente 120 centímetros. Analisem as alternativas e nós vamos ter como resposta a letra C. Próxima atividade. Ítalo comprou 9 metros de fio para fazer uma instalação elétrica. Quantos centímetros de fio ele comprou? Eu tenho que transformar 9 metros em centímetros. É só eu lembrar que 1 metro é igual a 100 centímetros. Agora eu quero saber 9 metros. Lembra que toda vez que eu quero transformar metro para centímetro, basta multiplicar por 100. Então, 9 vezes 100 é igual a 900, né? Transformando aqui, 900 centímetros. Qual a nossa alternativa? Letra C, 900 centímetros, tá? Então, eu espero ter tirado a dúvida de vocês e até a nossa próxima aula.